Longe. Conta pra gente, qual que é o próximo bloco que a gente vai começar? A gente vai pra... gente, então, agora estamos encerrando o penúltimo bloco, que foi o bloco da diversidade. Já são 6 horas, porém, estou chateada que estamos chegando no último bloco. Mas o último bloco que a gente entra é um bloco muito legal, assim, que passa por muitas das coisas. Eu acho que o último bloco, ele tem a sua característica específica, mas ele dá conta de todos os outros também, que é o bloco da autenticidade, a coragem de ser autêntica. Autêntico, seja isso. De certa forma, isso já foi pincelado, acho que em todos, né? De certa forma, a autenticidade já veio aparecendo aqui nas conversas desde manhã. O importante é ser autêntico, e a autenticidade, a verdade, a paixão, o que somos, o que acreditamos que somos e o que a gente entrega. E eu acho que a gente tem agora uma turma da pesada, começando com o Silvio Meira, que vai ser a próxima pauta aqui, desculpa fazer o spoiler aqui, mas assim, tá vindo uma turma muito forte agora também, para esse último bloco. Acho que o bloco tem bastante coisa para a gente dividir. Né, dona Priscila Lertal? Estou aqui prontinha para esse bloco. Esse bloco vai ser maravilhoso. O último, porém, muito legal, muito bacana. E fico muito feliz de abrir com o Silvio, que está aqui já aguardando a coxinha, já está aqui prontinho para entrar. Então, bora. Pode chamá-lo? Manda, mestre. Hashtag. Chama, mestre. Olá, subiu? Foi? Olá. Tá no mudo. Agora eu estou com áudio. Adorei a camisa, hein? Interessante, bacana. Legal, também gostei, obrigado. Seja bem-vindo, muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Grande prazer, Priscila. Pensamos em você logo quando começamos a falar desse assunto. Bom, nem vou deixar para você se apresentar. Queria até, de novo, agradecer. Muita gente comentando quando a gente jogou o line-up. Nossa, que legal, que bacana. Eu queria já começar falando de coragem, contando lá de trás, aquele menino de Itaperobá, até aqui, fazendo uma linha do tempo aí, né? Não sei se é a história do início, não sei do meio, até agora, escreveu livro, criou Porto Digital, é mentor, é consultor, enfim, está trabalhando com várias empresas super bacanas hoje em dia, tem uma história muito rica, né, de empreendedorismo, de internet, do digital, da mentalidade atual. Queria ouvir um pouquinho. E aí, que momentos de coragem você teve de lá até aqui para conseguir ser essa pessoa aí tão forte e conhecida no mercado? Boa tarde a todos e a todas. Para começar, eu tenho 66 anos e a primeira coisa foi a coragem de vir até aqui, né? Certas horas o Brasil não é para principiantes, então muitas vezes na história eu acho que eu tive que ter a coragem de continuar empreendendo no Brasil, de ficar no Brasil, de insistir com o Brasil, de continuar tendo um espírito de que não é aquele país imaginário, o tal país do futuro, né? Que vez por outra a gente no futuro vai se resolver. O futuro vem do futuro, né? A gente puxa o futuro do próprio futuro, não é uma coisa que sai do passado. Então isso é uma construção contínua para todas as pessoas, para todas as comunidades, para o país inteiro, para todo mundo. Ao contrário, Priscila, do que se pode imaginar, eu acho que todas as pessoas são normais, de muitas formas. Eu, você, todo mundo. São muitas vezes as circunstâncias que fazem a gente ser diferente. De repente, uma ameaça. Essa história de coragem é uma palavra muito difícil para muita gente, né? Você só pode ter coragem se você tiver medo, por exemplo, né? Eu já conheci muita gente, eu não tenho medo de nada, então não tem noção de coragem também, né? Coragem de assumir riscos, né? De dar saltos, de fazer coisas. Quando eu tinha 17 anos, eu saí do Recife para fazer um negócio que eu nunca imaginei que eu iria sair para fazer, que é estudar fora de casa. Nunca tinha tido essa história na minha família, e com 17 anos eu fui estudar em São Paulo. Minha mãe nunca se recuperou disso, né? Eu tive que ter a coragem também de ver a minha mãe sofrendo, porque ela queria ter todos os filhos junto com ela para
de uma certa forma, controlar o que era que estava acontecendo, né? Na minha camisa aqui, coragem é você fazer coisas que você não controla o resultado. Minha mãe não conseguia controlar o resultado de eu estar a 3.000 quilômetros de casa estudando. Nem eu conseguia controlar também. E para mim foi muito difícil reentender o mundo sozinho, numa época que, obviamente, nós estamos falando de 1972, 73, não tinha smartphone, você não conseguia ligar para ninguém, tinha que mandar carta. O mundo era muito mais isolado naquela época, né? E esses pequenos passos de coragem, eu acho que um deles foi fundado numa coisa que meu pai me ensinou desde pequeno, né? Meu pai, quando perguntava uma coisa para mim, assim, tinha 5 anos de idade, eu me lembro disso até hoje, ele perguntava uma coisa, eu ficava titubeando para responder, ele disse, na falta de coisa melhor, diga a verdade. É a coragem de dizer a verdade. E tem um corolário desse negócio que ele citava sempre, que dizia o seguinte, na falta de coisa melhor, diga a verdade, e não há nenhuma alternativa à verdade. Certas horas, claro, você não vai sair chutando a verdade na cara de todo mundo, porque não é uma coisa que você faz. Às vezes, tem gente que você tem que dizer a verdade de uma forma tão leve que a pessoa não perceba aquilo, né? Ninguém sai mal educadamente, desaforadamente, dizendo a verdade para todo mundo. Mas ser verdadeiro, né? Se comportar de acordo com seus princípios, ter princípios e valores, isso é preciso ter coragem para isso, porque o mundo o tempo todo está lhe oferecendo desvios, que levam a desvios de comportamento, né? Então, muitas vezes na minha vida, eu tive que enfrentar o peso de desistir de fazer de alguma coisa que eu queria fazer muito, porque aquilo era um desvio. Ou, certas horas, insistir para fazer alguma coisa que talvez eu não quisesse fazer, porque aquilo era o certo para fazer naquele contexto. Muitas vezes na minha vida eu acabei tendo a coragem e que me levou, às vezes, anos para sair dali, de dizer, não, isso aqui tem que ser feito e eu vou fazer. Certas horas eu preciso ter muita coragem para fazer aquilo. E precisava ser feito, eu sabia que eu não era a pessoa para fazer, mas precisava ser feito. Então eu fui lá e, de alguma forma, ajudei muita gente a fazer, porque eu também não acredito que você faz nada sozinho, né? Tem uma coisa que eu acho que eu aprendi na minha vida inteira, até aqui, é que você tem que ter coragem de confiar nas pessoas, sabendo que uma parte dessa confiança vai dar totalmente errado. E não se trata das pessoas traírem você. Eu confiei em fulano e ele me traiu. Não, as pessoas são frágeis. Elas vão sucumbir a outros interesses e elas vão se desviar, elas vão cometer desvios. Elas vão ser puxadas por desvios da vida, que de uma forma ou de outra vai significar também que elas não tiveram coragem para continuar fazendo o que elas combinaram com você que iriam fazer. E esse combinar é um combinar de várias formas, né? São planos, são alianças para a vida inteira que às vezes não se realizam, são desenhos que você faz em conjunto, mas no fim eu acho que, voltando para o começo, né? Eu tenho muitos medos. Muitos. E por isso é preciso ter coragem, porque senão você se entrega aos seus medos. Sem dúvida. E você falou uma coisa do time, é muito importante. Às vezes, como você falou, confia, vai dar errado alguma coisa, mas é porque, não necessariamente, aquele time, às vezes, nem é o perfil, não é nem fazer, você não é por maldade, não é porque não quer, às vezes não tem fit, não tem o perfil, não sabe fazer, e não tem coragem de falar que não sabe, e acabar tendo coragem de sair, que também é uma coragem, né? Você parar de fazer o que você está fazendo também não é fácil, né? Isso que você está dizendo, teve uma coisa que eu aprendi muito cedo. Eu não sei administrar nada. Pode parecer assim incrível, mas eu estive envolvido no redesenho do Centro de Informática, na criação do César, do Porto Digital, ajudei a criar dezenas de startups. Mas tem uma coisa que eu descobri bem no começo: não adianta me dar nada para eu administrar. Se a gestão do processo ficar comigo, vai dar errado. E no começo eu tentei fazer, juro que eu tentei. Eu sentava aqueles documentos de projeto, aquelas coisas enroladas de prestação de conta. Um dia eu criei coragem para dizer para as outras pessoas: eu não sei fazer isso, sou incompetente para fazer. Sei que se eu for tentar aprender a fazer isso, eu vou eventualmente aprender, mas eu vou fazer com uma má vontade tão grande que não vai valer a pena para mim. E criei a coragem de dizer: eu não vou mais fazer isso. Então, eu no César, né, você conhece bem,
No César, as pessoas tinham até uma piada, que chegavam para discutir o começo de um negócio comigo, aí de repente alguém dizia, tá, tudo bem, deixa ele aí, que ele daqui para frente ele só atrapalha. E foi ele mesmo que disse isso. E eu dizia, vai até uma parte que a gente sabe mais ou menos o que fazer do ponto de vista de inovação, de criatividade, por ali. A partir daí, quando desce para a execução, me tira, porque senão eu vou atrapalhar. Porque eu fico sempre achando um outro jeito de fazer, e assim, e as coisas têm que ser entregues, né? Você não pode passar o tempo todo desenhando num loop infinito de acabei de ter uma ideia melhor do que a minha ideia anterior, né? E você tem que ter coragem, de novo, olhando para a palavra, né? Para certas horas, você se conformar com o status quo. Porque é o que é possível dentro daquele contexto, com os recursos que você tem, e não existe nada perfeito. É uma outra coisa. Assim, quando eu comecei minha carreira científica, quando eu desisti de ir trabalhar no mercado e resolvi fazer mestrado e doutorado, eu tinha essa ideia da perfeição acadêmica. Vamos vamos fazer coisas que não é que seja só elegante, mas que elas resolvam mesmo as coisas. Vou fazer um negócio que vai resolver tudo. E esse sonho foi desmontado no meu doutorado, né? Eu fiz um mestrado muito mais em engenharia. Quando eu fui estudar no doutorado, uma das primeiras coisas que meu orientador me deu para ler foram os papers de Kurt Gödel, né? Onde são sobre lógica, né? Sobre os fundamentos da lógica. E Gödel, na realidade, para simplificar bem muito uma longa história, o que ele mostrou é o seguinte: seja lá o que você for fazer, se operações minimamente matemáticas estiverem resolvidas ou envolvidas, ou lógica, ou coisa parecida com isso, você tem que escolher entre duas coisas. Ou o que você vai fazer do ponto de vista de ciência, e eu acho até hoje, que é uma lei da natureza, ou é consistente. Consistência significa que dentro daquele sistema 1 é diferente de 0. Certo? Se for inconsistente, eu posso provar que 1 é igual a 0, aí o mundo fica completamente maluco. Se for consistente, é incompleto. Ou seja, não dá para fazer tudo. E, em particular, não dá para ser, aspas, perfeito. Então, bem cedo na minha vida de cientista, eu descobri que não existia esse negócio da perfeição. E aí você tem que fazer as coisas incrementalmente. E para muita gente é muito difícil, né? A pessoa diz, não, mas tem que ficar perfeito. A perfeição não existe. E a gente tem que ter a coragem para aceitar isso, certas horas. Que inclui o seguinte: a gente não é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. A gente tem um número muito grande de imperfeições e tem que viver com isso. Tem que conviver com isso, né? Se tem uma pessoa com quem a gente tem que conviver e aceitar todo dia, é cada um de nós, né? Você ter a coragem de viver com você mesmo, se de perto ninguém é perfeito, você imagina você viver com isso, né? Isso é uma loucura. Né? É verdade, eu estou aqui refletindo, você falando, mas você viver com a gente faz todo sentido. Se de perto ninguém é perfeito, todo mundo está cheio de defeito. Como você com você, sua vez, imperfeições, né? Exatamente. E você falou uma coisa muito legal aí do autoconhecimento, né? Às vezes, na mentoria, você estuda muito para mudar a sua essência, quem você é, e você descobriu quanto antes o que você é bom, o que você arrebenta, o que te faz feliz. Isso te dá uma chance de você evoluir, crescer, ir para outros ciclos muito mais rápido do que ficar ali buscando, querer fazer tudo, fazer bem tudo, ser perfeito em tudo, né? Eu acho. Mas também, veja, tem uma coisa que a gente chama a ilha do conhecimento, né? Quando a gente nasce, basicamente, a gente não sabe nada sobre o mundo, né? Jogado ali, vamos tentar entender como é que é esse negócio. Então, você nasce numa espécie de mar de ignorância, e você é um ponto bem pequenininho. Então, as coisas que você não sabe na sua própria avaliação são muito pequenas, são muito escassas. À medida que a gente vai alargando a nossa ilha do conhecimento, vai aumentando o raio dela, vai ficando maior, a borda, a praia da ilha do conhecimento vai ficando maior também. E você começa a descobrir que você não sabe muita coisa. Quanto mais coisa você sabe, menos coisa você sabe, proporcionalmente ao que você já sabe, que deveria saber, que tinha o potencial de saber. Exato. Então, é outra coisa também, a gente olhar e dizer, não, isso aqui eu não sei. Então, eu fui um professor até acabar meu doutorado, e quando eu acabei o doutorado, eu mudei a minha perspectiva. Quando eu ainda estava fazendo mestrado, eu achava que mestre era a pessoa que tinha as respostas. Quando eu acabei o doutorado, eu tinha certeza absoluta que mestre era a pessoa que sabia fazer perguntas. E era sempre um aprendiz das próprias perguntas.
e dependia, essencialmente, das perguntas dos seus aprendizes como alunos. E tinha que ter a coragem de, ao enfrentar uma pergunta qualquer, por mais júnior que fosse o aluno, a dizer, não sei. Vou para casa estudar. E estar preparado ainda mais e ter a coragem para, ao ir para casa estudar e voltar na próxima aula, dizer, não aprendi, não consegui aprender, está fora do meu limite, está fora do meu alcance. Isso dá uma paz absolutamente imensa, né? Quando você cria a coragem de descobrir quem você é e quais são os seus limites. Porque aí a gente para de fingir, né? Chuta uma coisa para mim aí que eu vou inventar na hora aqui. Não vou nada. Se fizer uma pergunta que eu não sei responder, eu vou dizer na lata aqui, não faço a menor ideia. Isso é muito corajoso, né? Porque a expectativa das pessoas é essa, não, ele sabe de qualquer assunto. Fala com o Silvio que ele responde. Não sei, vou pesquisar. Não me interessa, né? Não me interessa saber também, né? Dá um tiro o peso, né? Exatamente. É a vida. Verdade. E você trabalha há muito tempo, como a gente falou, com o Novo, né? Falando do César, falando do Porto Digital. Você trabalha em conselho de empresas super disruptivas. Aí eu queria que você me contasse um pouco se você tem essa percepção, se você consegue ver a diferença aí do profissional, principalmente aí geracional, né? De idade ou de perfil de empresa. A gente brinca, né, na orgânica, quando a gente acelera, às vezes, grandes empresas, a gente vê muitos líderes que estão no quentinho, né, que estão ali fazendo a mesma coisa há muito tempo e que não tem nada de errado nisso, é uma escolha, mas tem suas consequências, né, suas escolhas. E eu queria que você tenha percebido que as empresas estão dando mais espaço, mais chance de ser autêntico, testar, ter coragem, ou se ainda tem muita coisa para acontecer aí nessa linha de liberdade e autenticidade. Tem muita coisa para acontecer, Priscila. Sabe por quê? Porque, veja, o que a gente está passando agora? Nós estamos passando, já estamos na quinta década, o fim da quinta década, começando na sexta, de uma revolução digital que começou lá na década de 70, né, com a introdução de computadores nas empresas. E essa revolução ela é diferente, por exemplo, da revolução da eletricidade, né? Quando você instala a eletricidade na casa de uma pessoa, você chega um bocado de fio lá, um bocado de interruptor, o que a pessoa pode fazer com isso? Colocar luzes, botar ar-condicionado, máquina de lavar roupa, assim por diante, mas eu não posso programar a eletricidade. E a eletricidade que foi instalada na minha casa há 20 anos, ela continua exatamente a mesma. Aliás, eu quero que ela continue exatamente a mesma. O problema é quando ela falta, né? A gente sente literalmente a falta dela. Do ponto de vista da revolução da informação, os instrumentos de suporte a essa revolução, né, as tecnologias básicas de hardware, elas são programáveis. Então, você introduziu computadores nas empresas na década de 70, mas isso continuou mudando nos últimos 50 anos. E dos últimos 10 anos para cá, 15 anos para cá, eu diria basicamente de smartphones e de nuvem computacional para cá, que criaram a possibilidade de informatização das pessoas, os smartphones, e nuvem, que criou a possibilidade de você criar uma startup sem investir em hardware. Eu não preciso construir um data center para criar um novo negócio. Isso mandou a velocidade dessa transformação digital para a estratosfera. E isso, por sua vez, passou a demandar das empresas legadas, das empresas estabelecidas, uma nova velocidade de transformação da sua teoria do negócio, né? A teoria do negócio, em qualquer lugar, é o conjunto de respostas a uma pergunta que passa mais ou menos por isso aqui, ó. Quem paga, o quê, para quem, quando, onde e quando, para a gente fazer o quê, para quem, quando, onde, quando e por quê, e com que parte do pagamento a gente fica. Isso, as respostas a esse longo conjunto de perguntas, que parece aquele conjunto de perguntas que crianças de 5 anos de idade ficam fazendo para a gente, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Isso é a teoria do negócio. Então, as empresas legadas estavam operando com uma certa teoria do negócio existente e que funcionava na prática no mercado pré-digital. Começou a haver uma transição para o digital, mas onde o digital, dentro das empresas, era usado para aumentar a performance dessa teoria. De repente, ela entrou em choque com outro tipo de empresa que tem outra teoria de mercado, que vem de fora para dentro, que traz o cliente, o usuário, as pessoas como um todo para o centro das atenções. E aí o que você tem? Você tem a necessidade de mudar da teoria analógica para a teoria digital ou digital.
de execução do negócio, mas a transformação aqui as pessoas estão querendo fazer nas empresas legadas, em sua vasta maioria, usando as práticas da teoria analógica, que está lá atrás. Então é o quê? Por exemplo, excesso de análise. Analisa, para ver se começa um projeto. Por quê? Porque eu não quero correr risco, eu quero a garantia que vai dar certo. Mas você não tem nenhuma. As empresas que estão roendo literalmente pelas beiras e cada vez mais no centro do seu modelo de negócios, né, na execução prática da teoria do seu negócio, que é o seu modelo de negócio, elas tomam decisões em 2 horas, em 3 horas, em 5 horas. Elas lançam ou acabam com um produto em meses. Mesmo empresas digitais velhas, como Google, que é uma empresa que tem 2 décadas, as pessoas chegam vez por outra e dizem, a Google fechou mais um projeto. Ela tinha 50 milhões de usuários. Certo, mas eles desenharam para ter 500 milhões de usuários. Com 50 milhões não faz sentido para ele, fecha. Então, veja, a coragem de você fechar um projeto, vamos falar de coragem de novo, né? A coragem de você fechar um projeto que tem 50 milhões de usuários, o T+, que tinha 200 milhões, mas que não tinha comunalidade de uso, não tinha frequência de uso, não tinha possibilidade de retorno de investimento, precisa ter coragem para fazer isso. E o que falta, eu acho, em boa parte das lideranças, nas empresas que precisam se transformar, é a coragem para correr risco. Veja, coragem é, em parte, você saber qual é o risco e dizer, bom, então, eu, sabendo do risco, eu vou tomar a decisão de fazer. E eu não tenho certeza que vai dar certo. O que eu tenho certeza é o seguinte, nós vamos aprender no processo. Então, a substituição da certeza do resultado pela garantia do aprendizado é o que eu acho que está faltando na vasta maioria das empresas legadas. E enquanto elas continuam presas nessa tentativa de zerar o risco e achar um caminho garantido para fazer uma transformação, a galerinha que vem pela borda, ali tomando decisões em 1 hora, se arriscando, fazendo gambiarras, botando uma gambiarra no mercado, eu ouço falar vez por outra, pô, mas a gente nunca botaria uma gambiarra dessa no mercado, porque a gente tem o nosso nome a preservar. Eu digo, pois é, mas a gente perdeu 2 milhões de usuários para um cara que está ali do lado que botou uma gambiarra no mercado. Então, as pessoas não estão interessadas no nosso nome, na nossa qualidade, no nosso isso e no nosso aquilo. Elas querem uma funcionalidade que, de repente, existe ali do lado direito e que não tem aqui do lado esquerdo. Eu acho que tem um ponto aí também que a gente percebe muito, é que com a pandemia isso acelerou, né? Está na pauta, está na agenda. Antes estava mais ou menos, agora eu acho que está real, parece, tem mais apetite para mudança. Mas enquanto não mudar de verdade, por exemplo, o bônus, né? No bônus não é só o lucro, ou não é só aquele faturamento, é a inovação. Como vou medir essa inovação? O que eu tenho que fazer para realmente eu ir para outro patamar em 1 ano, 2 anos, X? Né? A gente vê muito ainda ali o dia a dia, a cobrança sempre para o curto prazo, na teoria se falando da mudança, do longo prazo, mas você vê na prática ainda muita busca de KPIs que devem ser repensados, né? Isso, e eles, no processo de transformação, os KPIs vão flutuar, né? Vão flutuar total. Você não sabe nem qual é o KPI que você vai usar do lado de lá, porque você não chegou lá ainda, né? Então, veja, tá bem aqui na minha camiseta, né? Coragem a gente agir sem achar que vai controlar o resultado. Não tem jeito, as pessoas às vezes chegam para mim e dizem, eu quero fazer uma... Tá aqui, ó, bem bonito. E mesmo quando não se pode controlar o resultado. A câmera está funcionando fantasticamente. A produção aqui, ó, tá ótimo. A nossa mesa de vídeo tá ligadaça aqui. Então, veja, quando você começa um processo de transformação, que, concordo com você, foi aceleradíssimo agora pela pandemia, né? Todos os dados globais que a gente tem mostram isso em todos os mercados, em todos os países. Para dar um exemplo aqui, que é mais fácil de todo mundo entender, no varejo brasileiro, a gente levou 25 anos, de 1995 a 2019, para sair de 0% para 6%, o e-commerce sair de 0% para 6% do varejo total. E em 1 ano, 2020, ele saiu de 6% para 11%. Quer dizer, ele dobrou de tamanho em 1 ano. O impacto disso a gente está vendo em todo canto. Por exemplo, tem um número muito grande de lojas que fechou e não vai abrir de novo. Porque o cliente dela se acostumou com outro tipo completamente diferente de comportamento. E o que foi que a pandemia fez? Um mega evento de provocação de inovação. O que é inovação? Mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Quanto tempo leva para você mudar esse hábito de consumir
ou fornecer qualquer coisa. Os experimentos mostram que em alguma coisa como 2 meses, se você mudar o seu comportamento por 2 meses para um outro patamar, você não volta mais para o patamar anterior. E muita gente passou meses. Eu até hoje estou dentro de casa. Eu estou há mais de 1 ano em casa. Caramba. Então, tinha coisas que eu fazia antes, no modo normal de comportamento físico, que eu não vou fazer mais. Isso aí mudou totalmente, mudou a forma completa de tomada de decisão, de execução de decisão, de consumo, assim por diante. Então, numa velocidade dessa, você querer ter certeza de que as coisas que você vai tentar vão dar certo, não vão acontecer. E tem ainda por cima, sabe o quê? Coragem em certas horas é você não ter certeza, né? É muito difícil você ter coragem quando você tem certezas. É mais fácil você ter coragem quando tem alguma incerteza. Por exemplo, muita gente acabou de botar um e-commerce. Aí chega para mim e diz, rapaz, eu agora estou contemporâneo e botei um e-commerce. Parabéns, chegou em 1994. Então, não é coisa de muita coisa não, quando mexer para digital, porque certas coisas que as pessoas estão descobrindo agora que deveriam fazer, começaram a ser feitas. Em 1994, por acaso, é o ano de lançamento da Amazon, né? Se e-commerce existe desde 1994, você ter botado um e-commerce agora é um dos 100 ou 200 elementos que você tem que ter para ter competência em negócios digitais, por exemplo, no varejo digital. Sim. Então, ter muita certeza é a mesma coisa de que não ter muita coragem. E aí você tem quem culpar, né? Não tinha muita certeza e tal, então você tem a coragem de ter onde botar a culpa, né? Exatamente. A gente está acabando, infelizmente, está chegando ao fim aqui do nosso horário. Eu queria que você desse uma dica. Tem muita gente assistindo, isso aqui vai ficar gravado, a gente vai repercutir muito. Dica para quem está querendo empreender, querendo mudar, ter essa coragem de... Estou com aquela ideia guardada, mas a pandemia, eu não sei o que vai acontecer, já estamos 1 ano assim, vai ficar mais 1 ano, não vai acabar. Está ali na iminência de fazer uma mudança, mas não sai do papel. O que você, com toda a sua vasta experiência, diria? Veja, a primeira coisa que eu diria era o seguinte, procure fazer alguma coisa. Você quer empreender mesmo, tem uma escolha que a gente vai fazer aqui, né? Existem 2 tipos clássicos de empreendedorismo. Empreendedorismo por necessidade, eu vou empreender porque eu não tenho ou não estou encontrando trabalho no momento e acho que tem um conjunto de competências para isso. E tem empreendedorismo de oportunidade. Eu posso até ter um trabalho no momento, mas eu descobri uma fissura, uma fratura ou um buraco inteiro no mercado e eu acho que eu posso dar conta disso aqui. Nos 2 casos, estude. Tem uma quantidade imensa de conteúdo que vai do Sebrae, à Orgânica, ao César School, ao César, a escolas e cursos gratuitos que existem hoje. É só procurar, nas máquinas de busca estão aí para isso mesmo. Primeira coisa é estudar. Priscila, a vasta maioria das pessoas que vêm apresentar um modelo de negócio no César, na incubadora do Porto Digital, os analistas desses lugares mostram para a pessoa que chega dizendo eu descobri um modelo de negócio totalmente novo. É destruído com uma busca de Google. Vai lá e pergunta quais são as palavras-chave do seu modelo de negócio, essa. Está aqui 50 empresas no Brasil que já fazem isso. Eita! Quer dizer, parta do princípio, tenha a coragem de achar que você não sabe tudo sobre aquele negócio que você está propondo. Que é para quando você propor, se for empreendedorismo de necessidade, fazer uma coisa mais clássica, faça alguma coisa que para em pé. Se é de necessidade, você não precisa ser inovador. Você está querendo uma receita, você está querendo substituir o seu trabalho numa empresa que era emprego por uma renda num negócio. Não vá, se for meu conselho, tenha coragem, se for empreendedorismo de necessidade, de não tentar fazer um negócio inovador. Faça uma coisa que todo mundo já sabe fazer. Por outro lado, se for um negócio de oportunidade, tenha a coragem de empreender alguma coisa inovadora, que muda comportamento de agentes no mercado. Ter a oportunidade de empreender e fazer mais uma carroça de pipoca realmente é falta de coragem. Eu queria muito agradecer o seu tempo, você ter aceitado
bater esse papo com a gente. Queria te dizer que eu admiro muito seu trabalho, seu olhar. Eu fico muito feliz que toda vez que a gente conversa, eu escuto você falando, eu vejo um outro ângulo de um mesmo assunto que às vezes a gente já estudou, já ouviu, já falou. Então, acho que assim, você tem esse talento, além de todos que a gente já falou, de conseguir trazer um outro olhar para o mesmo cenário. Muito obrigada mesmo, e ajudou e enriqueceu bastante aqui o nosso evento. Grande prazer, muito obrigado pelo convite e por vocês terem a coragem de correr o risco de me trazer aqui. Obrigada, valeu, Silvio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, cara, que figura, papo cara. gostoso. Não, demais, cara. Maravilhoso. Muito sem comentários. Bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu adorei a parte do mestre. É uma coisa que eu falo muito com os meus mentorados, cara. Isso acontece muito com CEO, cara. A gente mentora, né, CEO de startup, CEO de empresa grande. O quanto eles acham que precisam da resposta para tudo, cara. Então, se chegou neles, é que precisam responder. Eles precisam responder, eles precisam responder. E o grande exercício que muitas vezes eu faço com grande parte deles, né, tanto CEO de startup como empresa grande, é: cara, você não precisa saber todas as respostas e você precisa fazer as melhores perguntas, cara. Faça as melhores perguntas e treine perguntas, né? Entre sempre daquelas dicas, não faça o porquê, faça qual, quando, onde. Seja um bom investigador, cara, que eu acho que é o papo do mestre que ele trouxe aqui, né? E tem essa coragem de saber, não sei, vou descobrir, né? Não sei, preciso ver, né? Muitas vezes a gente vê em reunião, a pessoa vai e chuta um número, fala, caraca, o cara chutou um número, cara. Mas é que o cara não quer saber, que fala que não sabe o número, mas não sabemos todos os números, cara, não sabemos, impossível saber tudo. Achei fenomenal.